Bom, demorei pra fazer esse vídeo, mas tamo aqui. E nos vídeos anteriores eu tinha experimentado com fazer sistema de inventário, customização de personagem e física. Mas esse vídeo daqui eu vou estar explicando como é que vai funcionar o combate do meu jogo. Ele vai ter PvE, como dá pra ver com os bichinhos ali, e vai ter PvP também. Só que o problema do PvP em VR é as espadas se atravessarem. Que mesmo com física e elas se colidindo, tem chance delas se atravessarem se tem muita força. E mesmo aqui com elas não se atravessando, se tu tivesse uma espada, uma arma mais pesada, ia só obliterar com as mais leves. E isso não ia ser legal. Então, pra PVP de VR não dá pra ser só puramente físico, tem que ter algum sistema pra poder balancear as coisas. E o que outros jogos fizeram por agora é que quando as espadas se colidem, elas pegam e se quebram e depois se regeneram. Mas o sistema que eu fiz, ele é diferente. Eu tentei adaptar as mecânicas de block, parry e posture do Sekiro pra funcionar no VR. E aqui, quando as espadas se colidem, tu toma um knockback pra trás. Pera aí. Agora foi. Toma esse knockback pra trás. E quando o knockback ele serve para as espadas não se atravessarem uma nas outras, e também tu pode usar esse knockback para impulsionar teu próximo golpe. Que daqui eu tomo knockback, só giro o controle para cá, do que precisar pegar e voltar e bater. Aqui, ó. E aí o knockback ele vai funcionar diferente dos diferentes estados que a tua arma vai ficar. Vai ter três. Vai ter o block, o swing e o parry. Quando tu tá em block, ataques que acertam... Opa, peraí. Gravando fica meio lagado. Quando tu tá no estado de block, ataques que acertam a tua arma, enche a tua barra de posture. E que nem no Sekiro, tu não pode bloquear pra sempre, senão tu fica... Fica lagado aqui. Não pode bloquear pra sempre, porque teu posture enche. Quando ele enche, tu fica posture broken e fica stunado por 1 segundo e toma mais dano durante esse tempo. Aí quando a tua espada ela tem velocidade bastante, ela é considerada um swing. Que quando tá no swing, consegue dar dano no inimigo. E aí, pras armas vai ter 3 tipos de dano. O dano de slash, o dano de stab e o dano de blunt. E aí, se tu apertar o trigger dos controles, vai trocar o swing pro parry. Quando tu tiver no parry... Peraí. Quando tu der um parry num inimigo que tá atacando, tu vai esvaziar o teu posture e vai encher o dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Encheu o posture dele, esvaziou o meu. E além do block, do swing e do parry, vai ter o dodge que vai ser é uma rolada do Dark Souls. Enquanto que tu tá no dodge, tu não toma dano. Finge que ele não tomou dano ali, é difícil de... eu vou aumentar um pouco a janela do dodge depois. E... sim, outra coisa é que em alguns jogos que usam física pra VR, não tá realmente cortando coisa aqui, como dá pra ver. Eu bato a espada na parede que ela não corta assim a parede. E isso é ruim, porque quando tu tá cortando assim o inimigo, tu só tá batendo eles com um porrete que tem skin de espada. Mas não, aqui eu fiz um sistema que tu consegue cortar as coisas mesmo, assim. Eu não tô só ignorando a colisão com outra aqui, como dá pra ver meus controles. Eu só consigo movimentar a espada na direção do corte. E isso aqui é legal, porque dá pra fazer aquelas coisas de anime, de pegar e enfiar a espada na parede pra diminuir a queda. Aqui, ó. Opa. Pulei muito. Vamos de novo. Isso também ajuda pra quando tiver muitos inimigos perto um do outro, que vai ser meio difícil isso. Mas tu consegue
cortar todos eles. Opa. Fica meio lagado quando tá gravando. Mas com uma arma normal tu só... tu não consegue. Aí tá, tem... Esse é o combate básico aqui do block, o swing, o parry e o dodge. Mas também vão ter skills que vão te ajudar no combate. Nesse vídeo aqui eu só criei 3 skills de uma magia. Vai ter outras 6 magias pra vocês usarem. Mas aqui as skills vão ter umas que vão ser unblockable, que dá pra ver pelo glintzinho amarelo. Que as unblockable tu não consegue... As unblockable tu não consegue bloquear. Ela vai dar posture break se tu tentar bloquear elas. Aí vai ter as unparable pelo glint vermelhinho aqui. Que tu não consegue dar block nem parry nela. Tu só consegue dar dodge. E vai ter outras também mas daí só boss vão usar. Que é a undodgeable, que tu não consegue dar dodge nem nada. Tu vai tomar o dano, não tem o que fazer. Isso vai servir só pra rotacionar os tanques na hora das raids por aí. Mas isso daí só depois. E agora eu vou trocar aqui de mapa pra poder não ficar tanta coisa me lagando aqui pra mostrar um duelo aqui com um inimigo simples. Já volto. Bom, troquei de mapa aqui pra poder lagar menos. E aqui tem um inimigo simples que vai ficar patrulhando nessa área aqui. É quando ele ouve um barulho, ele vai parar pra investigar o barulho. Depois que ele investiga, ele pega e volta a fazer o que ele tava fazendo. Daí, quando ele começa a ver o jogador, aí sim ele vai começar a atacar. Se tá muito longe, ele vai ficar atacando Fireball. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar é que skills que não tem o glintzinho, quando tu usa elas, tu consegue dar block, parry e tudo nelas. Aí quando chega perto, ele começa a atacar normal. Se tiver muito perto dele, assim... Fica mais perto. Se ficar muito perto, ele para, te soca pra longe pra criar distância. E o que eu quero ter no meu jogo mesmo são inimigos difíceis, mas não difícil porque vão ter umas animações super rápidas e dar 7 bilhões de dano. Mas porque eles conseguem reagir ao que tu faz, consegue usar as skills que tu tem também. E esse daqui é um inimigo simples assim, tem a mesma vida e posture que eu, então vai ser até um pouco difícil de matar ele. Dá pra ver que ele consegue usar tudo que eu consigo... tá spamando o golpe. Ele consegue fazer tudo que eu consigo fazer. Consegue dar dodge também pra não tomar dano. Esse ataque aí não funciona bem na gente. Oxe, para de spamar. Opa. Não vi o posture dele, perdi minha chance ali. Minha chance de novo. Mas dá pra... Oh, deu dodge. Opa. Morreu. Mas esse era um inimigo fácil, assim, e, tipo... Dá pra ver que eu... Até cansa isso. Mas dá pra ver que ele não fica parado, assim, quando eu bato nele, ele não pega e interrompe o que tá fazendo pra... tomar dano, assim. E... cansa até. Aí agora eu vou pegar e eu vou trocar de mapa pra mostrar a versão difícil do inimigo. A versão difícil dele, ele não vai ter mais vida, nem mais posture, nem mais nada. Eu só mudei um pouco as chances que ele tem de fazer certos ataques.
E aí eu vou trocar de mapa rapidinho aqui. E para finalizar o vídeo aqui, usando do plugin da água da Unreal Engine, eu fiz um barco super rudimentar aqui só para testar um pouco. Tive que baixar os gráficos aqui porque a água tava pesando muito junto de coisa. E aí o barco aqui tudo é físico, eu tenho que pegar, baixar as velas para poder pegar a velocidade, tenho que pegar e angular aqui na direção que o vento tá indo para poder ir mais rápido. Só que tá bem ruim o barco aqui. Aí eu tenho que pegar também e girar o leme se eu quiser girar o barco. Mas como eu falei, tá meio lagado tudo aqui. E vai ser com barcos que tu vai ir de mapa pra mapa dentro do jogo. Tu vai pegar o barco e aí tu vai até uma ilhazinha e aí na ilhazinha tu faz as coisinhas ali e tudo mais. E opa, peraí, deixa eu virar mais. Opa. Assim, tem muita gente que acha que VR é só um gimmick, assim, que é só uma tela colada na cara com um Wii Remote. E eles estão mais ou menos certos, assim, disso. Porque tem muito jogo que não faz uso do que faz o VR ser VR. Tipo, eu não consigo mais jogar shooter normal de PC, assim, porque é 1000 vezes melhor o shooter dentro do VR do que fora. Tipo, tem muita coisa que tu só consegue fazer no VR. Tipo, tu consegue usar duas armas ao mesmo tempo. Tu consegue mirar independentemente de onde tu tá olhando com a câmera. Opa, eu acho que a gente vai bater aqui, não sei. Não, tá de boa. Tu consegue pegar e mirar com a sniper com um olho e com o outro olho olhar fora. Tu consegue também
pegar e virar gangster assim pro lado e sniper pra poder não usar o scope. Tu consegue pegar e tacar granada em canto, assim, tu consegue dar tiro em canto. Tu pega e recarrega manualmente, é coisa que tu só consegue fazer dentro do VR que faz o jogo ficar muito melhor. E é isso que eu quero fazer essas coisas que só dá pra fazer no VR no meu jogo, porque senão eu fazer um jogo desktop normal ia ser 1000 vezes mais fácil do que tá tentando fazer outras coisas. Bem, bom, era isso pro vídeo. E o próximo vídeo eu não vou dar data, porque eu sou horrível em datas. Era pra ser 4 meses atrás esse vídeo, mas eu fiquei trabalhando em tudo. Então, o próximo vídeo provavelmente vai ser melhorando as coisas no single player, só no outro aí sim que daí eu vou testar multiplayer. Agora, tchau, gente!